Olá, você, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia JFA Conecta, o download da palavra no seu coração. Estamos aqui diretamente da Rádio Musical FM 105.7, você pode nos acompanhar então ouvindo, ou então se quiser nos enxergar, estamos também no canal de YouTube aqui no www.fmmusical.com.br, ou ainda, para os usuários da Bíblia JFA, nos nossos canais e mídias sociais. No YouTube da JFA, Instagram, Facebook, você pode escolher como se conectar com Deus e conosco aqui nesta 1 hora. Estamos muito felizes de poder passar essa tarde com você e hoje, especial, viu? Há alguns anos atrás tinha um programa aqui na Rádio Musical que era o pastor Gilberto que fazia, chamava Em Família. Em Família. E hoje estamos aqui em família, porque o nosso convidado especial para falar sobre hebraico é o meu irmão. É irmão na fé, é irmão no sangue. É o Bispo Betão. Boa tarde, Bispo, bem-vindo. Boa tarde a todos, Shalom Adonai. Uma grande bênção estar aqui uma vez mais com meu irmão, que foi o primeiro que me viu, certo? Ele tá com 60. Tô com 60 e você... Eu tô com 59. Ainda tá sentando. É isso aí. Estamos aí a caminho, né? A caminho dos 60, todos se levantam, porque a palavra nos levanta. Uma grande bênção poder compartilhar com todos aqui o poder da palavra, o poder do hebraico, o poder de estarmos vivendo coisas novas. Então a todos, uma boa tarde. Deixa a chuva cair, deixa a bênção acontecer e deixa todos então estarem integrados naquilo que não vai passar. Céus e terra vão passar, a palavra não vai passar. Então deixa a chuva passar e foco na palavra. A chuva, inclusive, pegou o Paulo André, porque hoje o programa ia ser em família mesmo, né? Meu filho também ia estar aqui. Olha só. Acho que ainda chega, mas eu vou dar uma de Paulo André aqui, vou fazer a parte dele, dando boa tarde para vocês, falando que agora são 4h16 e nós estamos aqui assistindo ao vivo com você o programa. Tem uma programação, uma promoção, como sempre fazemos. De novo, no final do programa, nós vamos sortear um kit surpresa da JFA. Então, se você está aí nos assistindo e quer participar dessa promoção, a maneira de fazer isso é responder no nosso WhatsApp a pergunta do dia. E a pergunta é: o que você quer aprender ou estudar neste ano? Começando 2021. Muita coisa pode ser feita e investida. O que você gostaria de aprender ou estudar ainda agora em 2021? Mande a sua resposta no WhatsApp 11 3665 7627. Vou repetir: 11 3655 7627. É o número do WhatsApp mesmo assim, o endereço comercial. Você põe a sua respostinha ali. E quando enviar, diga o seu nome, da cidade que você está, o estado ou até o país, porque tem o pessoal firme aqui de Portugal, dos Estados Unidos, tem vários países aqui que estão nos acompanhando, então você diz de onde você é e nós vamos sortear no final do programa um presente super especial, uma assinatura premium da Bíblia JFA. Você vai responder então a pergunta: o que você quer aprender ou estudar neste ano? Ok? Muito bem. Vou repetir aqui, se você quiser, tô dando uma de meu filho, que tô aprendendo a fazer esse papel aqui, olha. Se você se lembra de alguém que gostaria de ouvir e quer convidar para o programa, também tá na hora, você pode mandar aqui o link dessa live, encaminhar para eles. Nós estamos aqui acompanhando o chat, vendo todo mundo entrando, as perguntas, as colocações. Então, manda o link da live agora para mais pessoas que possam aprender um pouquinho de hebraico, porque nós vamos falar de hebraico hoje aqui com o Bispo Betão. Se você já é do nosso YouTube, eu vou até dar uma olhadinha aqui, porque na semana passada nós estávamos para chegar nos 50 mil, né? 50 mil já, eu sei que já ultrapassou esse número. Vamos ver qual que é o desafio dessa semana aqui, né? No nosso canal da Bíblia JFA. Glória a Deus. Bom, então tá aqui devagarzinho entrando. Entra lá, dá o like no vídeo, ativa o sininho e
Toda vez que você estiver no nosso canal, você vai receber um vídeo novo, um material novo da Bíblia JFA, todos os dias, às 8h45, às 18h45. Estamos lá com material novo no canal. Responde a pergunta do dia e participe do programa conosco hoje, com o Bispo Betão. Para aquecer essa pergunta e falar um pouquinho sobre o que você pode aprender nesse ano, nós vamos apresentar um versículo. Todo o programa nós temos aqui o versículo do dia, em que nós mostramos um aspecto da palavra de Deus, que depois a gente faz uma reflexão. Então, hoje o versículo tem a ver com essa pergunta. Vamos lá? Quadro versículo do dia? Conecta com o versículo do dia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Conecta com o versículo do dia. Tremendo esse versículo aí de Romanos 8, 14 a 17, falando da nossa relação com Deus, como nós somos filhos de Deus, de que maneira nós somos filhos de Deus e o que nós podemos esperar de Deus como filhos, né? E aqui tem uma palavrinha que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Porque, como eu disse, tem aqui o Bispo Betão que sabe de hebraico e nós temos o nosso aplicativo Bíblia JFA, um plano de leitura que chama 52 palavras de hebraico. A cada semana você tem uma palavra em que você aprende algo da Bíblia em hebraico. E a primeira palavra que está lá é a palavra Abba. Abba. Que é a palavra que esse Romanos 8 aqui usa. Então, ele está dizendo aqui, versículo 15: não recebeste o espírito de escravidão, para com outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Uma palavra hebraica muito importante aqui no nosso contexto, colocando que nós somos filhos de Deus. Bom, tem uma pergunta para você aqui. Será que todo mundo é filho de Deus? Você já nasceu filho de Deus? Tem uma expressão famosa, né? Que quando alguma coisa acontece, quando alguém quer algum negócio que não recebeu, a expressão é assim: poxa vida, também sou filho de Deus, né? Ou seja, também mereço alguma coisa, porque o outro e eu não, né? Sou filho de Deus. Hoje estou aqui com meu irmão, né? Nós lembramos aqui, somos 4 em casa. Temos nós 2 e mais 2 maravilhosas mulheres que compõem aqui os irmãos Oliveira. E 4 crianças em casa. Você imagina, então, quando meus pais traziam alguma coisa, tinha que dividir por 4. Por quê? Porque todos são filhos. E aí, então, 4 maçãs, 4 pães doces, 4 iogurtes. E era um negócio assim, né? 4 bifes, né? 4 bifes. E quando tinha lá um doce, tinha que dividir por 4. E a regra, não sei se você lembra disso aí, a regra era: quem divide é o último que escolhe. É isso aí. Então você imagina lá que eu já estudei... Milimetricamente, né? Eu já estudei engenharia, já tinha lá um paquímetro para poder dividir, porque eu sabia que quem primeiro divide ia ficar com o menor pedaço, porque era o último a escolher. Tudo tem que ser justo, tudo tem que ser igual. Afinal, todo mundo é filho. Então, isso mesmo. O filho se sente no direito de receber todas as regalias do pai. Somos todos filhos de Deus, como diz esse ditado, afinal, somos todos filhos de Deus. O que a Bíblia diz, né? Aqui está falando em Romanos 8 que nós recebemos um espírito de adoção. Adoção. Significa isso, que nós somos adotados
como filho de Deus. Só por aí já deve perceber que se eu fui adotado, eu não comecei como filho, não nasci como filho, porque alguém que é adotado nasceu sem ser filho daquela pessoa que adotou. Ele nasceu filho de outro, e aí passa um tempo, ele é adotado. Alguém recebe ele dentro de casa e ele passa a ser filho, recebe o sobrenome. E a Bíblia, ela fala que acontece exatamente isso conosco. Então, de repente, você aí, meu querido ouvinte, que está prestando atenção no que estamos falando, pode pensar que é filho e na verdade não é, hein? Já imaginou um negócio desse? Eu lembro também quando meu filho era pequeno, a gente saía e ele ficava lá, ele era baixinho, né, menor que o nosso joelho, então ele ia andando lá e agarrando na gente aqui no meio das pessoas. De repente estava passando uma outra calça lá, ele agarrava na calça de um cara que não era eu. Aí quando ele olhava para cima, não era o pai. Falei, opa, aquela situação constrangedora. E agora, né, porque pro seu pai você tem toda a liberdade, mas com o outro que não é teu pai, o que você está fazendo agarrado na calça dele? Então, saia correndo para voltar pro pai. Muitas vezes nós pensamos que estamos aí agarrados na calça de Deus, mas a calça não é de Deus não, hein? Quem é o seu filho? Quem é o seu pai? De quem você é filho? Para responder claramente essa questão, outro texto da palavra que é João, capítulo 1. João, capítulo 1, ele fala de Jesus e ele fala assim, versículo 11: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, a todos quantos receberam a Jesus, é dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você então vai se tornar filho de Deus, você não nasceu filho de Deus. Portanto, todos nós que nascemos somos criaturas de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus nos criou a você, a mim, assim como criou também a árvore que muitos abraçam, as baleias que muitos preservam, os animais do campo, mas somos criaturas de Deus. Para se tornar filho, você tem que ser adotado e receber esse espírito de adoção. E aí então vai acontecer o que está declarado aqui em Romanos, que é o texto de hoje, que você com o espírito de adoção vai poder falar com Deus, porque você não é mais um escravo, você é um filho. E o Espírito vai testificar com o seu espírito que você é filho de Deus. Nós vamos orar hoje no final sobre essa questão do Abba aqui, e você tem que sentir no seu espírito que você é filho. Aquele mesmo sentimento, aquela mesma certeza que um filho tem quando fala com o pai. Ele não tem protocolo. Ele não tem problema. Ele não está preocupado se o pai está ocupado ou não está ocupado. Ele não está preocupado se ele chegou atrasado ou não chegou atrasado. Ele simplesmente chega, que nem o Paulo André está chegando aqui agora. É filho, é filho. Eu lembro de uma história interessante do Ariano Suassuna, né? Um grande escritor e literato brasileiro, já faleceu, Ariano Suassuna, Paraíba, terra dos meus avós aqui. E ele nasceu, ele era filho do governador da Paraíba. Então, ele nasceu no Palácio do Governo, que não era nem João Pessoa ainda o nome da cidade, né? Era a capital, que hoje é João Pessoa. Então, eu lembro que ele conta essa história, né? Que quando ele, já mais adulto, foi lá visitar o Palácio do Governo, o guarda lá disse que ele não podia entrar se ele não tivesse com terno para visitar o palácio. Aí ele falou assim, olha, meu amigo, a primeira vez que eu entrei aqui, eu entrei sem roupa. Agora eu tenho que entrar de terno. Por quê? Porque o filho, ele vai como ele vai, não tem problema nenhum. Ele nasceu nu, veio nu ao mundo, entrou lá como um bebê. Aquela casa, aquele lugar, era a casa dele. Para os outros é um lugar todo chique, todo cerimonioso, tem um monte de protocolo. Mas para o filho, é casa do pai. Você entra e faz o que você quiser. Então, se você não sente no seu espírito que você é filho, precisa receber essa oração hoje aqui, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ou seja, para você entender que Deus cuida de você, que Deus está olhando para a sua vida, que as coisas não estão acontecendo por acaso. Um pouco mais para frente aqui, está declarado que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Que é um versículo complexo esse, porque tem tanta coisa ruim que acontece, você fala, mas como que isso pode colaborar para o bem? Então, quando você tem a confiança que o seu pai sabe o que está fazendo e de que você está em boas mãos, o seu espírito testifica, esse espírito de adoção, Abba, Pai, e aí então você vai se sentir filho. Para isso acontecer, nós temos que declarar, assumir, querer e nos tornarmos, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então nós vamos sermos gerados filhos. Não é um processo que nasce com você, mas está ao alcance de cada um. Você pode ser um filho de Deus. E aí quando você for filho, você vai entender melhor o que é um pai, e o pai vem com o Abba. E para entender essa palavra Abba, nós vamos ouvir aqui daqui a pouquinho o Bispo Betão falando sobre esse assunto. Aproveitar que o Paulo André chegou aqui. Paulo André. Olá a todos. Cheguei, passei pela chuva, sobrevivi, passei pela falta de energia, mas no final deu tudo certo. Viu só? Eu não sou Noé, mas ele veio através do dilúvio, está dentro da arca aqui agora. E aí, o que nós vamos falar sobre os nossos aplicativos aí na Bíblia JFA, hein? Sim, eu não consegui chegar no horário hoje, mas eu tenho as minhas notícias ainda para dar de qualquer forma. Então vamos a elas. Hoje você falou já no começo do programa, vou só repetir a pergunta de hoje, o que você quer fazer, aprender ou estudar nesse ano. Então pense aí, vai mandando a nossa resposta, por quê? Porque vale a promoção, a assinatura premium da Bíblia JFA. Então, pra você mandar a pergunta, é no WhatsApp 11 3655 7627. Então não se esqueça, manda pergunta, porque o nosso programa é feito com interação de vocês, a gente quer comentar as perguntas, a gente quer ver o que vocês aprenderam, o que vocês estudaram, o que vocês estão pensando em estudar. Isso é muito legal, a gente gosta de interagir com vocês, então não esquece de mandar a pergunta. E indo já para a parte mais de notícias, eu tenho notícias sobre 2 planos aqui que estão rolando no aplicativo da Bíblia. O primeiro deles é o plano O Dia da Boa Notícia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi, pai. Porque eu vi que 45 mil pessoas participaram desse último Dia da Boa Notícia. Então, qual foi a boa notícia que eles estavam lendo? Dia da Boa Notícia foi ontem, dia 1º de fevereiro. Terminamos nosso plano da Boa Notícia de fevereiro. O tema era saúde. Em cima do texto que nós comentamos aqui na semana passada, que Jesus Cristo não veio, Lucas 5, Jesus Cristo não veio tratar com os sãos, mas com os doentes. Então falamos sobre saúde e a boa notícia é que todos nós podemos em Cristo sermos salvos e sãos. E tem mais um negócio nesse negócio. Esse é um tema em vogue, hein? Saúde, eu acho que é um tema que todo mundo sabe. Eu precisava, eu tava tendo uma cirurgia quando isso daí tava rolando. O Paulo André, ele, além da Covid, teve também uma crise e aí teve que fazer uma cirurgia no dia do... Estou levemente recuperado. Você foi bem de anestesia, não? Eu não senti nada, acordei bem, foi tudo uma maravilha, nada a reclamar. Muito obrigado, Deus. Que eu estava... Sabe que a palavra anestesia tem a ver com a questão da adoção. Ah, é? Em grego é interessante, porque a palavra de adoção tem o sentido de dizer que você tem a sensação de filho. Então, a anestesia de adoção, anestesia é sem a sensação, sem a dor. Então, você toma uma anestesia para não sentir a dor. Mas a adoção é o contrário. Você vai sentir o prazer e também a dor de ser filho. Então, ser filho é uma sensação. É uma sensação de um sentimento. Sensação de pertencer. Sensação de pertencer. Você não está mais isolado, você não está mais abandonado. Por isso ele diz que nós não temos mais um espírito de escravidão. O escravo, ele só tem medo de apanhar. O escravo, ele não tem direito a nada. O escravo está sempre com uma mentalidade de se relacionar com o seu senhor, não com o seu pai. Então agora o Senhor, para você, é pai. Não é mais um sentimento de escravidão. Não recebemos o espírito de escravidão. Agora, muitas pessoas
até tratam com os seus pais dessa maneira, né? Ah, sim. Com medo de apanhar, querendo anestesia e não querendo a uiostesia. O ios é filho, né? Uiostesia, que é a adoção. Eu conheço bem o assunto porque eu adotei 2 crianças, né? Uma com 2 dias, Sofia, outro com 11 meses, o Daniel, né? E o que vier por aí, a história também da minha semente é uma história maluca. Eu participei de bancos de sêmen sem saber que existia isso, né? Louco! Em 91, né? Fizeram eu assinava calhamaço de papéis assim. O pessoal, não, fazer um teste, né? Depois, saber assim, teu teste, você tem 1,95 m, um alto QI e uma taxa absurda lá de 4,5 milhões de esperma. E vamos fazer teste. Depois, eu vi nos jornais que o médico foi preso naquele escândalo todo lá dos outros médicos aí. Nossa, que história. Histórias. Depois, quando eu fiz 50 anos, eu recebi e-mails do Hotmail, que era um e-mail antigo, de bancos de sêmen de Madrid, Paris, Londres, dizendo, olha, você, até 50 anos, aceitamos o seu material. Você não quer vir entregar o seu material? Foi meu material. Essa é uma história de paternidade completamente inesperada. Essa não conhecida. E olha, os primos do Paulo André aí, a Sofia e o Daniel, adotados. Então, interessante, espírito de adoção, que é justamente você se sentir amado por Deus, pelo seu pai. Sentir parte de algo. Testificando. Continuando aqui, também temos o plano da Bíblia toda, né? Estamos em Números 12. Tá rolando aí. Você que está participando, não desista, porque tem coisas muito interessantes. Além do plano da Bíblia toda, também temos o plano de hebraico, 52 palavras, que hoje o convidado é o mentor, é o cara que criou esse plano, então tem muita coisa para extrair. Acho que só com essa história da anestesia já deu para ver que ele pensa diferente em uns 4 idiomas. Vamos ao original, né? Vamos, se possível em português. No máximo 2 palavras de hebraico a cada 10. Mas fala um pouquinho mais pra gente sobre o seu plano, tio. Qual que é a ideia dele, como é que ele nasceu, como que funciona? É maravilhoso você entender assim, que no original, o pessoal fala assim, mas qual é a diferença da Bíblia no original e da Bíblia que você tem na tradução? Na verdade, é você assistir um filme colorido e filme preto e branco. Né? O filme é o mesmo, não vai mudar a história, né? Mas você vai ver que aquele carro é amarelo, né? Que a blusa, contexto muda, né? É azul, né? Que tinha uma árvore verde. Você vai encontrar as cores, você vai encontrar os nuances bem determinados. Te dá muito mais contexto, mais fora contexto. Que o hebraico é uma língua muito econômica, judeu é econômico na língua. Né? A pergunta de hoje é, o que você quer, aprender ou estudar? Isso. Em hebraico essa pergunta não daria, porque aprender e estudar é a mesma palavra. Ou seja, se você não aprendeu, você não estudou. Se você só estudou e não aprendeu, não aconteceu nada na tua vida. Não tem estudar e aprender. Melamed é estudar e Melamed é aprender. Isso é importante pro brasileiro aqui, porque tem um monte de gente que está estudando e não aprende nada, né? Passou o tempo só, né? Assim como também ouvir e obedecer é a mesma palavra em hebraico. Shema. Shema? Shema é ouvir. Shema é cuidado, hein? Então. Shema é ouvir e Shema é obedecer. Então você vê na expressão hebraica lá, o povo não deu ouvidos, não ouviu, não deu ouvidos, não ouviu, não obedeceu. Então é uma economia de palavras. O hebraico é uma língua econômica. Eu imagino que na hora de linguagem judaica é uma linguagem econômica. Eu imagino que na hora de traduzir, então, deve ter tido muito esforço para você conseguir abstrair o sentido do que está sendo dito. Por isso que você vê muitas palavras com muitos significados. Você tem uma ideia assim, o shoresh é o radical da palavra, né? Com o radical você tem derivação, postivação, antecipa, tem as palavras formadas como um léxico e um vocabulário, né? O léxico das possibilidades, o vocabulário das palavras. Então, em hebraico, só existem 10.000. A Bíblia inteira só tem 10.000 radicais. Você pegar o Aurélio, tem 100.000 verbetes. Nossa. Então, com 10.000 radicais, você faz por derivação, regressão, você forma todas as palavras da Bíblia. Então, não é difícil, é diferente. Mas não é difícil. Por isso essa economia de palavras, e por isso uma palavra em hebraico com muitos significados. Porque pela derivação, as coisas vão realmente sendo formadas. Então é fascinante você ler a Bíblia em hebraico e você olhar qual que é a raiz da palavra.
Qual que é a origem de todas as coisas. A lógica de construir palavras em hebraico é diferente da lógica da língua ocidental ou de uma língua É latina? muito interessante porque a lógica do verbo, por exemplo, o tempo verbal em hebraico. Então, nós temos o tempo verbal no infinitivo, né? Se eu quero falar qual que é o futuro do subjuntivo do pretérito imperfeito, e aí, sabe qual que é? Sim, já tá aqui. Se eu pego os tempos verbais, eu tenho lá modo indicativo, modo subjuntivo. A professora de português era mãe de 6, viu? A minha é médica. É isso aí. Modo imperativo, subjuntivo, indicativo, né? Coisas assim que a gente não aceita, né? Você aceitaria o futuro do pretérito? Quero nem saber do futuro do pretérito. Eu quero saber minha vida pra frente. Mas o hebraico, então, nós temos no verbo no infinitivo, pra dizer. Se eu quero saber se eu andasse, eu tenho que saber o verbo andar. O hebraico, a base do verbo é a terceira pessoa, singular masculino, no tempo que chama incompleto, no passado. Então eu quero falar, como eu vou dizer eu farei? Eu tenho que saber como que diz ele fez. O ele fez é o infinitivo, é a base, é o binyan. O primeiro tijolo da conjugação é ele fez. Quem que ele fez? Deus. Deus é a terceira pessoa. O que ele fez, se eu vejo ele fez, ruassá, eu posso dizer eu farei, aniase. Então toda a conjugação e toda a ação do verbo hebraico é baseada no que Deus fez. Nossa. Se eu sei o que ele fez, eu conjugo todo o resto. Se eu não sei o que ele fez, o que eu faço é inútil. Não importa. Não importa. Legal. Vamos ler o plano, porque vamos começar pelas 52 palavras que tem no plano, depois eu entendo a lógica. Eu já vi que eu achei que era coisa fácil. Eu perguntei assim, não, calma. Vamos a palavra com calma. também tem gênero, né? O verbo também tem gênero. A ação masculina é diferente da ação feminina, queiram todos ou não. Né? O verbo é masculino. Homem fala anime da ber, eu falo. Mulher fala, eu falo anime da beret. Né? Aliás, é um pouco mais extenso, que a mulher fala mais. Né? Então, não foi eu que disse. Nem eu. Eu não quero ser polêmico, meu irmão dizer, não faça polêmica. Então eu estou aqui. É isso aí, sem polêmica Shema, nenhuma. Shema. O Yel você encontra. Ouça e obedeça. É isso mesmo. Continuando as notícias, eu tenho um novo aplicativo. Não é tão novo assim, mas falando aqui do aplicativo Mente Renovada. É o nosso aplicativo que você dá uma maneira diferente de você escutar a palavra de Deus também. Então ele tem um background musical, ele tem um background visual. É uma nova maneira de você experimentar a Bíblia. Você vai ouvindo uma música, você vai ouvindo reflexões, você fala como você está se sentindo, vai te dando todo um tracking disso. Então, é um aplicativo diferente que a gente está lançando para você ter uma nova experiência, para você interagir com a Bíblia de uma maneira diferente. Então, eu recomendo demais você ir lá na sua Store, seja qual for a Apple ou Google Store, e baixar o aplicativo Mente Renovada. Você tem algum spoiler para dar aí do aplicativo para quem não tem, pai? Mente renovada, você tem essa condição de criar um ambiente onde você consiga meditar na palavra de Deus. A meditação está sendo roubada, como muitas coisas foram roubadas, daquele que fez, como foi dito aqui, que é Deus, para aquele que imitou, que é o diabo. Então, parece que meditar é uma coisa oriental, ela é oriental, é tão oriental quanto Israel. Você precisa aprender a meditar na palavra. A diferença é que quem medita, no ponto de vista humano, ele esvazia a sua mente com um mantra, com uma repetição de palavras, para não pensar em nada. E quem medita dia e noite na palavra de Deus, ele enche a mente com conceitos de Deus. Então, esse aplicativo te ajuda a preencher o seu conhecimento. Você coloca lá a musiquinha de fundo que você quer, o som que você precisa, o ambiente mais calmo que você tem, e você pode ficar ouvindo a palavra de Deus e cumprir o Salmo 1. Na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos aí horas, né? 3 horas, 6 horas de salmos que você pode colocar lá no vídeo e ele vai ficar no loop falando a Bíblia junto a você. Então, baixe esse aplicativo ou então olhe no nosso canal de YouTube e encha a sua mente daquilo que é do céu. Aê, muito bom mesmo, muito legal. E a nossa última notícia de hoje, antes de eu voltar para a pergunta, que não podemos esquecer da pergunta de hoje, a nossa última notícia é o evento Consciência Cristã 2021, que a gente, como Bíblia JFA, vai fazer parte, e eu fiquei sabendo que você tem algumas notícias para falar pra gente sobre esse evento, algumas curiosidades, então pode introduzir aí o assunto. Maravilha, vamos conversar mais sobre isso também na semana que vem, que é a última antes desse evento, mas no carnaval, todo carnaval, acontece aqui no Brasil um evento, como eu disse já para o pastor Helder, que é o idealizador desse evento, é um evento na hora errada, no lugar errado,
com o tema errado que deu certo. Você já imaginou juntar 15 mil pessoas em Campina Grande, o interior da Paraíba, no carnaval, para falar de Bíblia? Não tem nem música e nem autoajuda, nem mensagem de prosperidade, é estudo profundo da palavra, reflexivo. Então esse é o Consciência Cristã. Isso é um evento que mobiliza toda a cidade de Campina Grande, é promovido pela prefeitura lá, tem lá o salão de eventos que eles estão... Campina Grande se considera o maior festa de São João do Brasil, né? Então eles têm lá um lugar para 15 mil pessoas para comemorar o São João em junho. No carnaval é usado para o Consciência Cristã. Este ano, por conta da pandemia, ele vai ser totalmente online. Então, essa era a minha dúvida. Como é que eu faço para participar disso em época de pandemia? conscienciacristã.com.br. Você vai poder se inscrever nesse evento. Já pode se inscrever agora, é gratuito. E haverá dezenas de preletores, de seminários, de plenárias, com pessoas como o pastor Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira. Se eu vou lembrar aqui, são muitas pessoas que vão para pregando lá todos os dias. Augustus Nicodemos. E um seminário nosso, Bíblia JFA, falando sobre evangelismo digital. Então, domingo, segunda e terça, nós vamos fazer um seminário à tarde sobre evangelismo digital. Se você está interessado em entender como na sua igreja você pode usar ferramentas para evangelização, faça a inscrição lá nesse seminário. Eu vou estar ali junto com a Christian Vision, com a minha amiga Carol, a Christian Vision, que tem também muito material para auxiliar todos a evangelizarem através das mídias sociais. E vamos fazer um Dia da Boa Notícia especial Consciência Cristã. E essa é uma boa notícia, então, porque na sexta, sábado, domingo e segunda-feira do carnaval, nós vamos ter um plano especial do Dia da Boa Notícia, com o tema do evento, que é Feitos à Imagem de Deus. Cada um desses palestrantes, Hernandes Dias Lopes, Renato Vargens, o Franklin Ferreira, Emílio Garófalo, vão estar escrevendo a devocional desse plano de leitura. E na segunda-feira, às 9h, um link que vai estar dentro do aplicativo para que todos possam colocar o seu amigo para ouvir uma mensagem que vem diretamente da plenária da noite sobre Feitos à Imagem de Deus. Será o maior evento de evangelismo digital do Brasil. Então tá convidado a participar do evento todo, www.conscienciacristã.com.br, e a participar do Dia da Boa Notícia, Feitos à Imagem de Deus. Os dois vão acontecer juntos, então? O Dia da Boa Notícia, ele acontece ao longo do dia, né? Você vai lendo... Sim, não, pelo aplicativo, é um evento digital, mas o Consciência Cristã também vai ser. Mas eles estão acontecendo porque eu acho o Dia da Boa Notícia um jeito excelente de você falar uma palavra de Deus e ser agradável e dar uma boa notícia, que vai muito de encontro, que vai com o workshop que vocês vão falar sobre evangelismo digital, né? O Dia da Boa Notícia funciona de uma maneira muito simples para você. Por exemplo, mês passado foi saúde. É legal desejar saúde agora. Eu acho que você desejar saúde para alguém baseado em alguma coisa da Bíblia, alguma coisa assim, é um excelente jeito de falar da Bíblia para a pessoa, falar da palavra de Deus para a pessoa. Então é legal que os dois caem junto, porque os dois temas eles combinam, na minha opinião. Dia da Boa Notícia, uma ferramenta de evangelização. Então, esteja pronto, né? Tem muita novidade, está vendo aqui. Tem o plano das 52 palavras de hebraico, vamos entrar nele agora. Existe o aplicativo da Mente Renovada. E agora no carnaval, se você não tem uma programação definida em sua igreja, ou se você quer que a sua igreja participe desse evento, a igreja pode se inscrever lá. Você vai ter o Consciência Cristã 2021, Feitos à Imagem de Deus. E o último aviso, então, antes da gente ir para as perguntas, que tem tudo a ver com o plano, no momento de reflexão, não se esqueça de inscrever no nosso canal, né? No nosso YouTube, dá o like, isso ajuda muito a gente produz sempre conteúdo para vocês, então se inscreve, dá o like nesse vídeo aqui. A gente sempre lança vídeos novos no canal, todo dia às 8 e às 18, acho que 8h45 e 18h45, mas você vai ver ali. Tem sempre 2 versículos novos para você ouvir, a gente tá lançando novos conteúdos relacionados aos planos de leitura. Temos o blog também, então se inscreve, segue a gente, acompanha as nossas notícias e vamos ao momento de reflexão?
vamos ao momento de reflexão. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com o pastor Paulo Oliveira. Hoje, no momento de reflexão, nós estamos falando sobre a palavra Abba, pai em hebraico. E como já dissemos aqui, temos hoje conosco a presença do Bispo Betão, que estudou hebraico. Ele estudou hebraico aqui na USP muito tempo atrás. Depois ele foi para Israel, estudou hebraico lá em Israel, numa escola de hebraico, num kibbutz, morou no Moshav, viveu em Israel alguns anos, já voltou para lá não sei quantas vezes, ele vai falar aqui quantas vezes já esteve em Israel, conhece profundamente a palavra de Deus e lançou um plano de leitura, 52 palavras em hebraico. A cada semana uma palavra, com 7 devocionais. E a primeira palavra desse plano é a palavra Abba, que quer dizer pai. Betão, o que você pode falar sobre tudo isso? Que a palavra pai é a palavra mais fácil que você pode jamais pronunciar. Então, no alfabeto hebraico, você tem as 22 letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lam, Mem, Nun, Samim, Haim, Peit, Shin, Het, Tav. É isso aí, decorou? 22 palavras, 22 letras do alfabeto hebraico. Com as duas primeiras, que é o Aleph, Beit, que é o Aleph, primeira letra, Beit, a segunda. Esse é parecido, né? A e B. Alfa e beta, né? Que dá A e B, que dá o abecedário ou alfabeto. Então, com alfabeto, com duas letras, Aleph e Beit, você forma a palavra pai, Abba. Então você vê que em várias línguas os sons para pai e mãe são sons labiais. Não são sons fricativos, lábios dentais, palatais. Imagine pai falar assim, Kakitrovsk, né? Oi, meu Kakitrovsk, né? A criança nem falaria isso tão cedo. A primeira palavra jamais seria pai, né? É bola, né? Então fica assim, qual a primeira palavra você vai falar? Pai, mãe, bola. Futebol. Futebol. Meu. O Palmeiras não tem mundial. Calma. Então o que vai acontecer? Era pra fazer essa piada daqui a 2 semanas. O que vai acontecer? Que Deus, ele quer ser conhecido como pai. Então ele facilitou muito as coisas. Apenas 2 letras, Aleph e Beit. Você fala Abba. Da mesma forma, se você inverter as letras e colocar Beit e Aleph, você pode falar Bo. Bo é o verbo lavó, que é o verbo vir, que Bo é o imperativo, vem. Então se eu falo Ba, Abba, Bo, eu digo o Bo, Abba, vem, pai. Porque o pai é aquele que vem. O pai é o que está presente. O pai não quer estar ausente de você. O pai te gerou, o pai do filho pródigo ficou esperando ele voltar, né? O pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da moeda, o pai ficou esperando o filho voltar. Porque sabia que nessa origem, essa conexão. Então, quando Deus se apresenta como pai, ele se apresenta como aquele que quer ter um relacionamento conosco. Um relacionamento simples. E Aleph, a letra Aleph significa cabeça. E a letra Beit significa casa. A cabeça da casa é o pai. Então a casa está estabelecida numa cabeça. E o cabeça de todas as coisas é Cristo. Então Cristo é o fundamento de uma casa que estabelece todas as coisas como o cabeça. E ele é o cabeça do corpo. Então você vê que a relação de paternidade, como a adoção, o sentimento, como a filiação. Então ele diz o sentido de Abraão, Ab-Ram. Abraão era pai. Ab, pai, Ram significa elevação. Então ele era um pai elevado. Ele tinha uma alta posição, tinha dinheiro, foi para o Egito, né? Deu um chapéu em faraó lá e saiu com tudo quanto é riqueza, né? Vendeu a mulher e comprou a mulher, ficou aquela confusão, saiu muito rico. Em Gênesis 12, ele achava que em 13 ele tinha riquezas, gados, abundância, mas ele não tinha filho. Ele não tinha a multiplicação. Aí de Abram, Ab, pai, Ram, elevado de altura, Deus aparece para ele e coloca uma letra. Entre o Ram, ele colocou o Rei, que é o H, que é a letra do nome de Deus. Ele virou de Ram, virou Raham, que significa multiplicado. Abram, pai elevado, exaltado. Abraham, pai multiplicado. Então o que você quer ser? Um pai elevado, mas é estéril? Ou um pai que se multiplica, porque recebe a letra de Deus, recebe o fôlego de Deus,
recebe a semente de Deus. Então, paternidade é muito forte, porque Deus é pai, porque Deus não abandona. E você vê assim, sem polêmicas, você vê Jesus dizendo: Deus, por que me desampara? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A relação que ele estava formando na cruz é uma relação de filiação. Hebreus 2:11 fala que ele não teve vergonha de nos chamar irmãos, porque ele nos fez, através da cruz, filhos desse pai. Ele estabeleceu a união, ele quebrou o véu do templo, ele atravessou com seu sangue, abriu um novo verdadeiro caminho. Então nós, criaturas de Deus, podemos recebê-lo. Até a cruz ninguém podia recebê-lo. Podia ter uma relação de face a face, mas não uma relação interna, não um santo dos santos. Porque o ato exterior é o corpo, o lugar santo é a alma, o santo dos santos é o seu espírito. E o véu do templo se rasgou. E essa intimidade foi possível, né? Quando você fala véu do templo, você fica pensando em véu de noiva, né? Um voal assim. O véu do templo, ele tinha 18 metros de altura. Ele tinha mais ou menos 25 centímetros, pessoal. Era um tapete enorme que separava o lugar santo do santo dos santos. Para aquilo ruir, rasgar de cima a baixo, não tinha nem com escadas, não tinha como fazer isso, não tinha sabotagem. É simplesmente Deus dizendo: esse caminho fechado não existe mais. O caminho da paternidade está aberto. O caminho para você clamar. Por isso ele diz: nós devemos clamar, Abba, Pai. E na tradução do grego ele manteve o Abba e depois colocou o Pai, nas traduções todas dessa maneira, porque o Abba é o pai e botou Abba, Pai, como se fosse paizinho. Porque Ab é pai, Abba é a repetição, e quando você coloca uma repetição de sílaba em hebraico, você indica o diminutivo. Então, Abba seria o diminutivo de Ab. Ab, pai, Abba, paizinho. Mais carinhoso. Mais carinhoso, mais afetivo e mais próximo. Também você pode colocar Ab, Aleph é o número 1. Beit é o número 2, porque os judeus não usavam algarismos arábicos, né? Outras confusões. Então eles identificavam os números com as letras. Então a letra Aleph, a primeira letra vale 1, a letra Beit vale 2. Ab, que é pai, é 3. O número 3 porque é Pai, Filho e Espírito. Já está colocado ali a marca da Trindade, no próprio a marca alfabeto. No próprio alfabeto. E na contagem. Então nos 152 palavras, a primeira é Abba, e você tem 7 reflexões, uma a cada dia, falando aspectos do Abba. Depois o Elohim, depois o Adonai. Calma aí, não adianta as palavras. Então, eu separei 52 palavras para que você tivesse uma intimidade com a língua hebraica. E eu fiquei muito feliz porque a Bíblia JFA tem um recurso incrível, que é o recurso da busca das palavras, que é um recurso que você pode usar de concordância, né? Nosso tempo a gente tinha a Bíblia e a concordância e o cantor cristão, né? Assim você levava um tijolão para a igreja, né? E aqui, digitalmente, você tem a Bíblia e tem a concordância. E uma concordância na língua que você escolher. Então você vai no aplicativo, você escolhe a sua língua, né? Então qual que é a Bíblia JFA? Você lembra das Bíblias Rayovac, que eram as amarelinhas? A JFA é a vermelhinha. Então vem pra vermelhinha. Se quiser baixar a Bíblia JFA, o QR Code tá na tela. Tá ali. Só aponta a câmera que vai te dar o aplicativo já na sua store, viu? É fantástico, porque as vermelhinhas, né, originais, né? Vai na vermelhinha, né? E você vai na vermelhinha, você tem aqui em cima, você tem os tipos de linguagem, né, das traduções. Isso, as traduções. Olha que quantas traduções que existem aqui. É incrível o número de traduções. Dá pra ir pra baixo, são 147 traduções. Você tem várias línguas em inglês e tal. Quando você chega ali, vai pro lado da alfabética, né? Você chega no hebraico, tem o código de Alepo, que também é o código de Leningrado, né? É uma história de códices muito interessante também, a história dos códices, né? Como chegaram as línguas. Porque assim que o templo terminou no ano 70, os judeus fugiram para onde? Para Galileia. Falta de imaginação, né? É como um ciclo voltando a conseguir, né? Eles vão para Galileia. E na Galileia, lá em Safed, que é uma cidade histórica na Galileia, eles preservam a palavra. E de lá saem códices que vão depois andando por aí. Você tem aqui tanto código de Alepo, que é incrível você ter o código de Alepo digital. Impressionante isso. E ter aqui o hebraico moderno. Você bateu ali no hebraico e apareceu então o texto em hebraico. Você pode depois então olhar aqui, fazer duas coisas importantes. Você pode ativar aqui essas três leituras e configurar aqui, ative 2 versões. E posso ativar uma segunda versão, eu uso muito atualizada. Aí você tem as duas na sua tela.
o hebraico e o português. Aí você pode ativar o áudio. Do hebraico? Do hebraico, da primeira língua. Aham. Então ele ativa o áudio da primeira versão. Entendi Elohim. Tá vendo? Elohim é uma das palavras que você falou do 52. Aham. Então você tem em hebraico o áudio e embaixo o português. A legenda. A legenda. Então você pode ler a Bíblia com legenda, né? E ouvir. E ouvir. Ouvir e na língua entender. original. É lógico que é muito rápido, aí você vai pegando as Dá pra palavras. ajustar o volume, a velocidade que ela lê também. Que ela fala. E saiba que você aprendeu a falar justamente assim, ouvindo, né? Então, se a fé vem pelo ouvir, você já aprende alguma coisa de fé. Aliás, ó, tem muita gente falando que quer aprender hebraico esse ano. A Selma Siqueira, de Itaguaí, Rio de Janeiro, tá falando que quer aprender esse ano hebraico. É exatamente isso. Tem outras pessoas aqui também, ó. Quem falou mais de aprender hebraico é o Pedro Júnior, de Rui Barbosa, Rio Grande do Norte, falou que queria estudar teologia cristã. A Carlos Frederico Klosterman falou: gostaria de estudar a Bíblia. Cadê? Eu vi vários outros comentários sobre hebraico aqui também. O Eduardo de São Paulo tem uma grande vontade de aprender hebraico bíblico, porém minhas condições ainda não dão. Olha, Carlos, uma boa sugestão... Eduardo, desculpa. Uma boa sugestão pra você é descobre primeiro as 52 palavras que tem no plano. E aí, cada semana, você vai aprendendo um pouco sobre cada uma. A primeira, sábado, tem 7 reflexões. Essa eu já decorei. Qual que é a palavra da segunda semana? A segunda é justamente Elohim. Elohim. Essa é roubar. Vamos pra terceira, então. Depois tem Adam. Adam. De Adão mesmo. De Adão. Aham. E... Depois tem Ish, que é outro nome para homem. Aham. Que é o varão, O varão. varoa. Então, quando você tem a criação do homem e da mulher, ele usa uma outra palavra, Ish e Isha. Para as palavras homem, também tem palavras diferentes, né? Tem a palavra Gever, que significa homem espiritual, onde vem Gabriel, que é o varão de Deus, que é um anjo. Então, você tem muitas coisas interessantes. Você tem o Adam, que vem de Adamá, que significa terra. A terra estava mergulhada, ele resgata a terra mergulhada, com Lúcifer e todos os julgamentos, e daquela terra, ex-Lúcifer, ele faz uma extração. Ele faz o homem. E a justiça de Deus é criar o homem menor que os anjos, para justamente enfrentar todas essas situações e produzir um testemunho. Produzir o testemunho do dilema. Enfrentar o dilema e o testemunho da escolha. Da escolha. Então, o homem, se alguém menor tem um resultado maior do que o outro maior, a justiça foi feita. É pra esfregar na cara, né? É pra esfregar na Basicamente cara. é pra esfregar na cara. Mais gente falando aqui, ó. A Karina, de Imperatriz Maranhão, falando que quer aprender mais da Bíblia. Uma coisa que eu vi, e aí eu não sei se você tem uma correlação com o hebraico aí, tem muita gente aqui falando que quer aprender finanças bíblicas. Ó, o Felipe Augusto Gonçalves, de Fonseca, de Jacareí, São Paulo. Boa tarde. Em relação à resposta da pergunta, que é a pergunta: o que você quer aprender ou estudar esse ano? Ele falou: finanças bíblicas. Eu tenho um spoiler para dar pro aplicativo, que a gente tá tentando trazer um plano de leitura sobre isso, uma pessoa que ensina sobre isso. Mas e aí, no hebraico, temos alguma relação com finanças? Já que os judeus são tão conhecidos por seus patrimônios? Sim, uma das palavras mais usadas na Bíblia é dinheiro, né? A palavra dinheiro na Bíblia aparece mais do que... Aparece Deus depois dinheiro, né? Mais do que louvor, mais do que alegria. Salvação. Mais do que salvação. Aliás, a palavra salvação é interessante, você pode procurar aqui. Você vier aqui e fizer essa procura. Peraí, qual que é a palavra dinheiro em hebraico? Kesef. Kesef. Kesef, que é prata. Cacife. Cacifá. Mas cacifá é isso mesmo. Cacifá é você pegar a prata e bancar e mostrar o dinheiro, né? Hoje você mostra o cartão, aí você mostra operação não realizada. Isso é triste. Isso é bem triste mesmo. Você olha com aquela cara de vergonha pra cima. Eu errei a senha. Kesef em inglês é show the money. É isso aí. O Kesef tem o shekel, que é a palavra... Que isso é uma moeda também, né? O shekel é moeda, que é o ciclo, que é o peso. Então o peso é o que valia a moeda. Vamos voltar peso argentino também. Voltar pro peso, que é a base. O valor intrínseco, a reserva de valor. A reserva de valor da moeda. Então é muito interessante o dinheiro como o que você multiplica, o que você recebe, o que você devolve. E o homem ele foi mordomo de muitas coisas que ele recebeu. Então Deus criou e o homem nomeou. Por que Deus fez isso? Porque o homem tinha que se relacionar com a criação por aquilo que você nomeia. Se você nomeia o dinheiro o seu senhor, e você trabalha por dinheiro, como muitos pessoas, eu trabalho por dinheiro. Você está nomeando o dinheiro o seu senhor, quando o dinheiro não tem essa nomeação.
Nem esse poder. Nem esse poder. Ele tem esse condicionamento. E as pessoas ficam debaixo de um Só tem condicionamento. se você coloca esse poder É nele. a tua nomeação. É. A tua voz é importante. Se o homem chamasse o leão de gatinho, porque ele é um felino, né? Mas ele é um leão, não é um gatinho. Você vai dar leitinho pro gatinho leão, perde o braço, né? Porque você não aprendeu a nomear. Então, nomear o que foi criado é uma responsabilidade muito grande do homem. E quando o homem aprendeu o nome de Deus, falou assim, ó, vou te fazer uma mulher. Ó, antes disso, põe nome em tudo. Porque se ela estivesse junto até hoje, não, benzinho, né? Não ia concordar. Não ia concordar. Então, ele nomeou tudo. E a última coisa que ele nomeou foi a Ixá, Ixixá. Ele tirou dele a costela e fez uma varoa e lhe apresentou, né? Aquela pegadinha, né? Qual o nome da primeira mulher, né? Pegadinha da palavra da vida nos acampamentos, né? Ó, o nome da primeira mulher, varoa, porque do varão foi tomada. Exatamente. Então, o hebraico tem todas essas nuances muito interessantes se você entender como que a família é formada. Pai é Abba, mãe é Em, filho é Ben. Então tá tudo ligado nos sons labiais, nos sons da proximidade que criam um vínculo e conexão. Muito bem, olha, nós estamos chegando já no fim do programa aqui, nós temos que orar com você. Dá tempo pra ler mais uma pergunta? Só que o tio tem que responder em 30 segundos. E vamos ver. É um tema difícil, eu só quero pôr ele num lugar difícil. Mas se não der, avisa. Você tem coisa aí, vamos... Rapidão. Então vamos lá. A Fabrícia Salles Alves falou: esse ano eu quero ler a Bíblia toda, estudar mais sobre o ministério infantil, saber como interceder ainda melhor sobre as crianças. Sou psicóloga e quero fazer mais cursos relacionados à terapia infantil. E aí, tio, essa correlação das crianças com o hebraico? Maravilha, a criança tem que aprender 30 segundos, aprender a orar. Sabe que o verbo orar em hebraico é um verbo reflexivo, é o orar-se. Porque a oração recai sobre você mesmo, né? Eu não queria orar porque Deus sabe todas as coisas. Fiz uma polêmica uma vez lá com a tia Rosa, lá dos primários. Eu não vou orar porque Deus sabe. Mas quem não sabe sou eu. Então eu tenho que orar não porque Deus não saiba. Deus sabe tudo. E as crianças têm que aprender que Deus sabe tudo, mas nós não sabemos nada. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Então a oração tem que ser feita, a criança tem que aprender a orar. A criança tem que ter uma relação com Deus, entender que Deus fala, que Deus responde e saber que a tua relação com Deus vai realmente ser um patamar muito forte, uma fundação muito forte na sua vida. Muito bem. Muito bem. Hoje nós estamos aqui falando sobre as palavras em hebraico, como elas são fortes, como elas são vida, como elas podem ser... Vou dar um tema aqui que no hebraico, uma palavra rema na sua vida. Então você pode mudar a maneira de agir, de pensar, de entender quando você conhece o que você está falando. Então se você quer aprender um pouco mais de hebraico e achou muito complexo, na verdade não. Então entra lá no aplicativo, 52 palavras de hebraico. A cada semana você vai estudar uma delas e entender um pouquinho o que Deus disse. Porque toda a criação é o poder da palavra. Gênesis 1 começa com Deus falando e João começa o seu evangelho com o Logos falando também. Então, a palavra é criadora, a sua palavra é criadora. E nós vamos emitir uma palavra agora de bênção sobre a sua vida. Então, eu quero que o Bispo Betão aqui ore ao nosso Pai, clamando por aquilo que você vai aprender esse ano. A palavra é uma semente que é colocada na terra e ela frutifica 100 por 1. Então, esta semente vai ser plantada no seu coração. O que você vai aprender, o que você vai estudar, o que você vai conhecer, vai frutificar ainda este ano na sua vida. Vamos orar? Vamos. Glória a Deus, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi lançada. Porque a tua palavra, Senhor, é a nossa base. A tua palavra é a materialização da tua vontade em nossa vida. Por isso clamamos agora pela tua intervenção. Onde há ausência da tua palavra, envia a tua palavra, traz essa cura, traz o despertamento, tira esta miséria, muda a mentalidade, porque nós não temos um espírito de escravidão, nós não fomos feitos para andar em temor, atemorizados com tantas coisas e ameaças ao nosso redor. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos e nós clamamos agora, Abba, Pai. Vem então, Pai, seja presente, quebra, Senhor, todo o jugo de escravidão, a mentalidade de escravidão, nos dê uma nomeação correta e verdadeira com toda a tua criação, que possamos mergulhar na tua palavra e tomar posse daquilo que é a tua presença, a tua essência e o teu nome. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, amém, E amém. Amém. Paulo André, para terminar Bom, o programa pra aqui, quem terminar- é o vencedor? Sim, temos temos tambores hebraicos aí, ô Fabiano? Não tem tambores hebraicos, então vamos com tambores tradicionais. A Sandra Zerba Pardini da Lapa ganhou o sorteio hoje, então parabéns, Sandra. Entre em contato com a nossa equipe no nosso WhatsApp aí, pergunta pra eles como é que faz pra ativar a sua inscrição. E eu vou me despedindo aqui, quero agradecer a todos que nos assistiram e também falar, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Muito obrigado, tchau, tchau. Também vou dando o meu tchau, tchau. Até a semana que vem aqui. Nós vamos falar mais da consciência cristã. E eu quero pedir pro Bispo Betão dizer também como é que você pode encontrar ele na internet. Muito fácil, eu tenho aqui no meu Instagram, @bpbetão, BP é a leitura de bispo. E também no YouTube tem um canal Jesus 5, os 5 dos 5 dons apostólicos, Jesus 5, Jesus 5. Então você tem no YouTube, no Instagram, @bpbetão. E vamos viver essa conexão. Quero também mandar um abraço pro Bispo Marquinhos, que veio nos prestigiar aí também, um estudante da palavra do hebraico. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça.